falar um pouquinho sobre o quarto ponto e o último ponto, que é o conceito de uchi e soto, o conceito de grupos em japonês, os grupos. Na cultura japonesa, você tem uma ideia de coletivo que é diferente da nossa. Por exemplo, você considera que você e a sua família são uma coisa só, no sentido de que vocês são uma coisa só, assim, no sentido de que um é responsável por todas as ações do outro, ou que se um, por exemplo, faz alguma coisa errada, você também é culpado. Por exemplo, se alguém, seu irmão picha o muro do vizinho, a culpa é sua? Não, né? A culpa é do seu irmão que fez a pichação no muro do vizinho. Mas, perante a cultura coletiva japonesa, você também é culpado, porque o seu irmão é da sua família, ele faz parte do seu grupo. Esse é o conceito de uchi soto. Claro que não foi você que fez, foi o seu irmão, mas fica tudo entranhado num senso de culpa, de que o seu irmão fez aquilo, então a culpa também é sua. É que nem o Mushu falava, vergonha pra toda essa família, vergonha pra tu, vergonha pra tua vaca. Tudo bem, eu sei que o Mushu é chinês, mas o conceito é bem por aí. Tem essas ideias de grupo na língua japonesa, por exemplo, não só a sua família é considerada o seu grupo, como o lugar que você trabalha é considerado o seu grupo. Se nós estamos falando de empresas, por exemplo, a sua empresa é o seu grupo e a empresa, qualquer outra empresa não é o seu grupo, é fora. Não interessa se é concorrente, se não é concorrente, não faz parte do seu grupo. E em japonês a gente chama isso de uchi e soto. Uchi é o meu grupo, soto é o de fora, é o que está fora, são os outros grupos. Uchi, soto. E no que isso implica? Por que eu preciso saber disso? Porque dependendo disso, dependendo de com quem você está falando, você está falando com alguém do seu grupo? Você está falando com alguém de fora do seu grupo? Você está falando com alguém do seu grupo sobre uma pessoa do seu grupo? Você está falando com alguém do seu grupo sobre uma pessoa de fora do seu grupo? Você está falando com alguém de fora do seu grupo sobre alguém do seu grupo ou sobre você? Isso faz toda a diferença quando você vai usar o Keigo, que é a linguagem polida em japonês, que a gente viu a formalidade. Dependendo de qual caso você vai usar uma coisa totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo, de novo vamos voltar no exemplo da família, que é um pouco mais simples. Digamos que você está em casa, a sua mãe não está em casa. Aí a sua vizinha vai procurar sua mãe na sua casa. Aí ela vai bater na sua casa. Ei, sua mãe está em casa? Como é que a vizinha vai perguntar? A vizinha vai perguntar: ei, sua mãe está em casa? Você fala: não, minha mãe não está em casa não. Aí a vizinha quer saber que hora sua mãe vai chegar. Ela vai perguntar: Okaa-san wa nanji ni kaerimasu ka? Okaa-san wa nanji ni kaerimasu ka? Okaa-san wa nanji ni kaerimasu ka? E eu não sei que horas minha mãe volta. Então eu vou pegar o celular e eu vou ligar pra minha mãe. Okaa-san, nanji ni kaerimasu ka? Okaa-san, nanji ni kaerimasu ka? Eu perguntei pra minha mãe que horas ela ia voltar. A minha mãe disse que volta 5 horas. 5 horas minha mãe tá de volta. Então eu vou responder pra vizinha: Haha wa 5時に帰ります。Haha wa 5時に帰ります。Haha wa 5時に帰ります。Percebeu uma coisa aí? Quando eu respondi pra vizinha, em vez de usar o ka-san, eu usei haha. 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 Por que isso? O ka-san e haha são palavras que significam mãe. O ka-san e haha, as duas palavras significam mãe. As duas significam mãe. Qual é a diferença delas? O ka-san é uma palavra de respeito. É uma palavra que você está falando mãe com respeito.
senhora mãe, alguma coisa do tipo. Você está usando respeito aqui, você tem uma noção de respeito nessa palavra. Haha não tem nenhuma noção de respeito. Não quer dizer que é uma palavra ruim para mãe, não quer dizer que é uma palavra feia para mãe, desrespeitosa, não. Ela só é uma palavra neutra, que não implica nenhum tipo de respeito. Mas por que aconteceu essa mudança? Vamos ver de novo as frases. Quando a vizinha perguntou, ela perguntou: "O-kaa-san wa nanji ni kaerimasu ka?" "O-kaa-san wa nanji ni kaerimasu ka?" Fácil entender. Ela é a vizinha. Ela está perguntando com respeito para mim que horas a minha mãe volta. Então ela está usando o-kaa-san. O-kaa-san. Quando eu pergunto para minha mãe: "Mãe, que horas você vai voltar?" Eu pergunto: "O-kaa-san, nanji ni kaerimasu ka?" "O-kaa-san, nanji ni kaerimasu ka?" Eu uso o tratamento de respeito para minha mãe porque eu respeito a minha mãe. Eu tenho que tratá-la com respeito, então eu falo: "O-kaa-san, nanji ni kaerimasu ka?" Só que quando eu vou responder, eu não uso o tratamento de respeito que é para tratar a minha mãe falando com a vizinha. Eu falo: "Haha wa 5 時に帰ります." "Haha wa 5 時に帰ります." Haha. Eu uso isso porque, mediante a cultura de grupo de uchi e soto, eu e a minha mãe somos o mesmo grupo, portanto, somos a mesma coisa. Nós estamos na mesma panela. Então, se eu digo "O-kaa-san wa 5 時に帰ります", eu estou usando um tratamento de respeito para minha mãe. É a mesma coisa que se eu estivesse usando para mim. Isso é muito importante entender. É a mesma coisa que se eu estivesse usando para mim. E isso não pode. É a mesma coisa que, como eu falei antes, você falar senhor, senhora para você mesmo. Eu sou a senhora Mônica. É esquisito, não se usa assim, não é verdade? Não se usa assim. E em japonês é a mesma coisa, só que com esses pormenores. Então, você não vai falar o "ka-san" quando você estiver falando da sua mãe para outras pessoas que não são do seu grupo. Se você estivesse falando da sua mãe para o seu pai, por exemplo, seu pai pergunta: "Que hora sua mãe vai voltar?" "O-kaa-san wa nanji ni kaerimasu ka?" Você pode falar: "O-kaa-san wa 5 時に帰ります." "O-kaa-san wa 5 時に帰ります." Só que não é o caso, é essa vizinha que está perguntando. Então você vai falar haha, que é uma palavra neutra, uma palavra que vai colocar a sua humildade perante a outra pessoa. Senão é como se você estivesse assim, colocando assim, que a sua família é melhor, ela precisa ser chamada com tratamentos de respeito, sabe? É uma coisa que não é usada em japonês. Mas tem um detalhe. Essa questão de formalidade em língua japonesa, ela não é uma coisa que todo japonês sabe usar, não. Nem todo japonês sabe usar essa questão de uchi soto para certos casos. Esse caso da família é um caso que é muito ignorado pelos japoneses, porque acontece muito de você ver, principalmente criança, adolescente, falando "o-kaa-san" ou qualquer coisa de respeito para pessoas de fora do grupo. Isso acontece muito. A regra diz que não pode. Mas o que a gente faz com a regra? A gente pega e pisa na regra, ignora a regra gramatical das coisas. É assim que acontece com toda a língua, acontece com o português, e os japoneses também ignoram certas regras e se acostumam a ignorar. Então acho que deve ter japonês que nem sabe disso. Mas quanto mais você entender a pessoa, os japoneses não vai falar assim: "Nossa, olha como você entende de cultura japonesa." Não, mas a percepção deles vai ser que você é uma pessoa legal, você é uma pessoa que tem consideração, você é uma pessoa que sabe lidar com outras pessoas. E eles vão querer se aproximar mais de você.
Então, tenta lembrar esses pontos, porque eles são muito importantes se você pretende aprender japonês, conversar com japoneses, visitar o Japão, etc. Então, recapitulando, a gente viu sobre a questão do gênero em japonês, a questão do plural, a questão da formalidade e a questão dos grupos, o chi e soto, que você precisa saber. E eu queria compartilhar isso com você, porque muita gente estuda japonês, mas acaba não conseguindo entender certos aspectos da cultura que eu considero que são muito importantes para quem quer adentrar o Japão, a cultura japonesa. Coloca o seu comentário tanto no evento no Facebook, como em qualquer lugar da página, ou me manda um e-mail, me dá a sua opinião para eu poder saber que tipo de coisa você quer ver, que tipo de vídeo você acha legal de fazer para você aprender mais sobre a cultura japonesa. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo!で、今からどこに行きますか？八坂神社です。そしてで、着物着て、街ブラ。何色にしたい？何色にしようかな。何色がいいやろう。私ピンクがいいな。ピンクがいい？みんな準備中。ゆこちゃん素敵。ゆかちゃんも素敵。すごいなんかすごい似合うこの色。めっちゃ似合う。私は好き。もう撮ってる。似合う？似合う。撮れとん？あ、撮れてた。はい、皆様。Agora a gente está indo tirar foto com esse moço. A gente vestiu o kimono nessa loja, que você aluga o kimono. Agora o moço vai tirar nossa foto bem bonita.